Incentivar o aluno à leitura para que ele tenha gosto por essa atividade é algo imprescindível no cotidiano do professor. E uma das tarefas mais difíceis nesse processo é a de indicar o livro certo para o aluno certo. Para isso, é preciso considerar o conhecimento de mundo dos alunos, a maturidade e a capacidade de interpretação deles, as suas experiências anteriores com a literatura e os interesses de cada um, além de conhecer as etapas do desenvolvimento psicológico das crianças e dos jovens, porque elas são bem diferentes. Tudo isso é importante, porque a escolha de um texto errado pode gerar frustração nos alunos e fazer com que eles vejam a literatura como uma disciplina cansativa. E, na verdade, o que se deseja é a criação de um vínculo afetivo entre texto e leitor, ou seja, que os estudantes tenham uma experiência prazerosa. É direito do aluno escolher o que ele deseja ler, mas cabe ao professor orientar novas obras, propor desafios, despertar o interesse pelo novo. Alguns critérios podem ser seguidos para que os livros combinem com os alunos. Por exemplo, a escolha do assunto tratado nessas obras. É interessante escolher temas que provoquem reflexões, mas se prepare previamente para as diferentes reações que podem surgir. Dependendo do tema, muitas feridas podem ser abertas e o professor deve saber como lidar com essas situações. No trabalho com o bullying, por exemplo, alguns leitores podem se reconhecer, sofrer junto com os personagens ou até se revoltar. Perceba que temas delicados exigem um planejamento cuidadoso. Também existem assuntos que podem gerar alegria, saudosismo, angústia e por aí vai. Ou seja, prever a recepção do leitor e antever algumas reações facilita o seu trabalho com a literatura e o desafio de despertar o gosto pela literatura nos seus alunos. É preciso tentar. Considere se o enredo valoriza as diversidades, se discute temas como racismo, questões indígenas, inclusão, relações familiares. Os adolescentes, principalmente, têm muitas angústias próprias da idade deles. Livros que contemplem essas problemáticas aproximam o leitor do texto e fazem com que ele pense em si, no outro e no mundo em que vive. Além disso, essa tomada de consciência pode criar uma intimidade entre o jovem e a obra de ficção, chegando na tão esperada experiência prazerosa durante a leitura. Aí você vai perceber que todo o seu trabalho valeu a pena. Veja que o estilo do autor deve corresponder à capacidade cognitiva do leitor, mas entenda que não é bom infantilizar a leitura. Ler é uma oportunidade de crescimento e ampliação de vocabulário. Quanto mais maduro o aluno for, maior deve ser o desafio da sua atividade interpretativa. Cabe ao professor promover essa abertura para novos textos, com novos vocábulos e expressões mais complexas. Em relação à forma do texto, se você estiver trabalhando com o Ensino Fundamental 2, por exemplo, evite escolher enredos não lineares, ou seja, histórias que vão e vêm no tempo. O texto deve apresentar um fluir temporal, com começo, meio e fim. Já os alunos do ensino médio precisam ser desafiados a trabalharem com narrativas não lineares, como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, em que o defunto autor escreve sua autobiografia. Outro caso é o livro chamado Leite Derramado, de Chico Buarque. Esse autor usa o recurso da memória de um idoso com indícios de Alzheimer para construir a sua história. E também tem um romance não linear que apresenta uma linguagem bem jovem, que é Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Essa autobiografia relata o acidente que deixou o protagonista tetraplégico e durante sua recuperação ele relembra momentos da sua infância e adolescência.
Apesar da temática, é um livro com passagens muito otimistas e alegres. Vale a pena trabalhar estes tipos de textos. Já para as crianças menores, as ilustrações e a espessura dos livros são pontos importantes a serem considerados. Obras trabalhadas no quinto e no sexto ano, por exemplo, não podem ser muito longas. Afinal, cada idade tem uma capacidade de concentração e internalização. As ilustrações devem enriquecer o texto e colaborar para a interpretação do livro. E quanto mais nova for a criança, maior deve ser o número de ilustrações. Outra proposta interessante são os debates, que além de facilitarem e promoverem a comunicação entre os alunos, permitem que você, professor, conheça os seus interesses, suas relações com a literatura e suas experiências. Eu me lembro que durante um debate em um oitavo ano, um aluno mais velho e muito calado expressou seu gosto por mitologia. Eu prontamente lhe contei sobre a série Percy Jackson e falei um pouco sobre as tragédias gregas e alguns mitos. A turma toda ficou bem envolvida, mas o que aconteceu nos dias seguintes foi para mim o ponto auge dessa aula. Aquele aluno começou a frequentar a biblioteca e a ler Percy Jackson, o que chamou muito a nossa atenção. E num determinado dia, a bibliotecária deu falta de um dos exemplares. Infelizmente, o aluno tinha roubado o livro. Claro que roubar não é justificável, e nem estou dando mérito a essa situação, mas eu pude perceber o quanto aquele aluno se identificou com o tipo de leitura. Ele criou um vínculo afetivo com o texto e provavelmente passou a achar essa atividade prazerosa.